Senhor Jesus, Mestre amado, de sua benevolência e amor, nos ilumina através da vasta obra literária que temos a nosso dispor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada de evolução. Obrigado por nos trazer à luz tudo aquilo que necessitamos para iluminar a nossa caminhada em direção a Ti, em direção à luz maior do universo. Permeia, Pai, nossos pensamentos com as mais sublimes renovações, que possamos estar muito bem protegidos, amparados e intuídos pela espiritualidade amiga e companheira que nos auxilia nesse trabalho de hoje. Obrigado por essa oportunidade de trabalho em Tua seara. Que assim seja. Os sinais da renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais impiedoso, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, no entorpecimento da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto,
pareciam saudar essa era distante. Acho que o que mais me chama a atenção nesse texto aqui é que, apesar de muito claro, muito simples, muito difícil ainda é de nós praticarmos, né, esses ensinamentos ou essa visão, talvez, que Jesus nos trouxe, né, sobre buscar a melhoria, buscar a transformação dentro de nós mesmos e não fora, não a partir de coisas materiais, né, mas de coisas de fato morais. O que vocês acham? Sim, de acordo perfeitamente com isso, mas sabemos que temos um caminho, o caminho ainda é longo, mas começamos a ver poucas sementes já a brotar. Começamos a ver pessoas que hoje já são capazes de pensar antes de agir, pouco a pouco, de deixar falar o amor mais forte, porque é assim que temos que ser. Se a gente quer que a mudança se dê fora, temos que começar nós a dar a mudança. Então, um gesto meu vai influenciar todos aqueles que me rodeiam, e que cabe a todos nós, de começarmos não olhar o que se passa lá fora, mas sim dentro de nós, para podermos deixar sair o mais belo que temos, que Jesus nos mostrou, que ele veio há tanto tempo, mas que ainda toca tantas, as suas palavras e as suas mensagens a cada texto, ser capaz de compreender o que é que ele realmente queria dizer, que o mais belo não é o que vai ganhar, mas sim aquele que sabe perdoar. São simples palavras, mas que tocam profundamente. Por agora, vou deixar também os outros comentarem. Obrigada. Oi, Fábio, pode falar. Pode falar. Depois eu falo. Acho que só para complementar a Elizabeth aqui, né? Olha só que bela passagem que ele nos traz. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão de vida no lugar onde estiver, né? Ou seja, o que você pensa é o que você faz, e é aí que traz o equilíbrio, né? Porque apenas parecer, mas não sentir internamente ou não praticar aquilo, fica oco, né? Exatamente. O que eu ia comentar é que se a gente for parar para analisar, por exemplo, um livro dos Espíritos, ali também no Evangelho, os Espíritos estão sempre abordando a questão do orgulho e do egoísmo, né? Se consideram, né? O Espírito da Verdade trouxe isso no livro dos Espíritos, que são consideradas as duas maiores chagas da humanidade, que delas se desdobram tudo que a gente vê de mal nesse mundo ainda. E, de certa forma, a gente tem isso dentro da gente, né? Essas imperfeições ainda, a gente está tentando fazer esse resgate de nós mesmos, né? Então, esse comentário de vocês antes aí, me fez refletir sobre a questão se que é sempre de dentro para fora. Como é que a gente gostaria que o nosso ambiente familiar estivesse melhor, como que a gente gostaria que o nosso bairro ao redor aqui, ou as famílias que a gente convive, vivam mais em harmonia, como que a gente quer que a nossa cidade, que o nosso país, né, esteja mais bem alinhado com os propósitos mais elevados, né? E, consequência, como que o mundo fica melhor, né? Depende da gente. A gente não tem, às vezes, essa noção, assim, de que acha que nós somos muito pequenos, né? Não, tudo bem, eu vou cuidar aqui da minha reforma íntima, mas, se eu errar, tá tudo bem, né? E não estou dizendo que é para a gente se cobrar por causa disso, estou dizendo que a gente tem que ter, sim, um esforço diário de sermos melhores a cada dia, né? E esse trecho aqui, o mestre vem e fala justamente, vai mostrando alguns pontos que são possíveis da gente melhorar, né? E cabe a nós fazer essa modificação gradual para acontecer o que ele fala no final aqui, né? Para que essa era, né? Essa era de mudança que a gente tanto deseja, que a gente
comenta agora sobre a transição planetária, né, e tudo mais, que a Terra está indo para o mundo de regeneração, que é um mundo melhor. Mas, bom, a Terra regenerada, ela depende da nossa própria regeneração. Então, né, que nós possamos também focar mais nessa questão da nossa própria regeneração, transmitir amor quando a gente passar, quando a gente puder, né, estender a mão para alguém, né, fazer o bem, né, dentro dos nossos lares mesmo. A gente já está dando um grande passo em direção a Jesus e aos ensinamentos que nos trouxe há tanto tempo. É interessante esse texto e essa reflexão também que você, Reinaldo e o Fábio, fizeram com respeito a esse trecho, né, específico. A gente imaginar que Jesus, ele ficou, sim, digamos, famoso pelas mensagens, mas mais famoso, né, mais reconhecido, ele se tornou pelas ações. Então, quando a gente para analisar as demonstrações de amor, de caridade, né, de atenção para com o próximo, quando a gente para pensar nas curas que Jesus fez, que, por exemplo, da mulher que estava com o fluxo, sangrava há vários anos, né? Ninguém poderia tocar nela, ninguém poderia se aproximar dela para não ser considerado impuro. E Jesus, ele não se importou com isso. Ele não se importou com uma pessoa que estava leprosa e que ninguém poderia se aproximar, não se importou que a pessoa era considerada uma mulher da vida, né, como eles falavam, mas o que ele se importava era em fazer o que ele precisava fazer, que era demonstrar o amor, demonstrar a caridade e ajudar nas dores, né, do corpo e da alma das pessoas. Então, quando a gente se coloca a disponibilidade da espiritualidade, e não basta só a nossa reforma íntima, melhorar as nossas ações, fazer discurso bonito, mas também a gente precisa demonstrar que aquilo está fazendo efeito na gente, né? Como a Elizabeth falou, felizmente a gente consegue já observar sementes que estão brotando, né? Se a gente analisar a história da humanidade, como era na época medieval, né? Da Idade de Ferro, a gente verifica a brutalidade que existia. E às vezes a gente pensa, bom era antigamente, mas não. Quanta coisa a gente evoluiu, né? Quanta coisa a gente já aprendeu. A humanidade tem muita coisa para melhorar. Todos nós temos muita coisa para melhorar. Mas o quanto a gente já evoluiu. E quando na nossa reforma íntima a gente trabalha e a gente faz brotar a semente, né, dos ensinamentos de Jesus dentro da gente, não vai ficar só na gente. Querendo ou não, a gente vai acabar externalizando, né? Vai começar a ser o exemplo. Não querer ganhar as pessoas só com as palavras, mas também com as ações. Então, isso eu acho um exemplo muito bonito de Jesus para a gente. Não só a palavra, usar a palavra, que é importante, mas também usar as nossas ações. Porque as pessoas vão aprender com os nossos exemplos, mais do que com as palavras. Lindo isso que você falou, Liliane. Obrigado pelas reflexões, porque eu acho que também traduz uma outra interpretação desse texto, dentre as várias possíveis, mas que é a mensagem de Jesus trazendo também a ideia da autorresponsabilidade, né, de buscar a renovação interna e a partir dela a gente conseguir transformar o mundo, né, como você falou, quase que indiretamente. Um dos trechos ele fala que o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Ou seja, para que a gente não se contamine, né, com o ambiente externo, a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande, uma força muito grande, uma fé muito grande, para que nós não nos deixemos cair nessas movimentações de massa que muitas vezes acontecem, né? Ou seja, às vezes você tem um líder ali, político, ou mesmo religioso,
ou um líder militar que tem algumas ideias mais duras, né, vamos dizer assim, mais desalinhadas com o amor ou com a caridade, e que essas pessoas que não têm o autoconhecimento acabam se contaminando e acabam seguindo, né, ou seja, jogam de maneira contrária ao que o texto justamente sugere, né, que é a prática do amor, que é a prática da caridade, como a Elizabeth falou, no final do dia, o que será o vitorioso não é aquele que vencer a guerra, mas aquele que saber e conseguir amar mais, né? Perfeito. Eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam, e eu lembro muito bem daquela brincadeira que eu sempre faço, seja nos estudos, seja nas lives, sempre lembro disso, né? Porque para mim é um exercício muito prático, assim, de como saber como eu tô, né? E aí, fazendo uma amarração com o título do capítulo aqui, que é Os Sinais da Renovação, né? Eu proponho aqui agora uma brincadeira para a gente também, né? Bem leve, descontraída. Quais são os sinais de renovação em mim que eu percebo no agora e que não existiam há tempos atrás, né? E o que em mim melhorou quando eu comecei a fazer essa caminhada dentro do desenvolvimento espiritual, né? Porque no fundo é isso, é uma renovação íntima. Então, se a gente se dispõe a fazer essa renovação, é lógico que a gente vai alcançar ou vai desenvolver um pouquinho a mais as virtudes que talvez a gente tinha latente, né? E, né, que a gente chama de expansão da consciência, de expansão do amor, né? O quanto, né, de renovação eu consegui angariar, né, em todos esses dias ou anos de práticas e de estudos que a gente tem feito, né? Acho que é um exercício bem bacana para a gente fazer, porque daí a gente começa a perceber também assim, que a gente conseguiu dar uma boa evoluída em alguns aspectos, assim, né? E eu acho que fica até mais fácil de identificar aquilo que a gente precisa melhorar ainda. E aí, para melhorar a gente, melhorando a gente consegue melhorar um pouquinho o nosso entorno, que já é um grande avanço. Só queria acrescentar 2 palavras, porque temos que se lembrar como é que nós fomos criados, quais eram as bases que nos foram dadas. Essas palavras de Jesus vêm-nos abrir o caminho, vem-nos dar as lições, qual é o caminho que a gente deve, como é que a gente deve e como é que podemos chegar até ele e adoçar a nossa maneira de ver as coisas e de as receber e de agir de outra maneira. Porque quando somos criados numa regra, foi aquela regra, o mais importante era o poder, era o dinheiro, era a profissão, e não o amor ou a estender a mão ou a bondade, era diferente. Então, hoje temos essa oportunidade de nos transformarmos, compreender o que ele realmente queria, ouvindo umas palavras diferentes. A doutrina hoje ouve-se diferente do que antigamente, no meu tempo, quando eu era mais nova, que eu ouvia. Então mudando a vela do barco, vai-se para outro sentido e fica mais fácil a gente ser capaz antigamente eu pensava assim, mas hoje já sou capaz de ver outra maneira, que não é a ignorar ou não é a fugir, mas sim a compreender e a aceitar que não somos perfeitos, mas que um dia de cada vez vamos lá chegar e que o amor é mais forte e que vence sempre. É essa a palavra que queria deixar. Obrigada. Lindíssimo. Fechamos com chave de ouro, então. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.